Jesus Cristo é o Filho de Deus, amém? É o nosso Salvador. Você crê nisso? Glória a Deus. Hoje, domingo da Sagrada Família, e família é projeto de Deus. Você pode dizer isso? Diga: minha família é um projeto de Deus. Amém? Quantas pessoas nos visita pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Temos aqui também, lá atrás. Que bênção. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente, permaneça. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui conosco. Quero convidar o evangelista Aderaldo, ele vai contar um breve testemunho da unção que nós estamos passando na quarta-feira. Toda quarta-feira nós estamos entregando um óleo ungido gratuitamente, você não paga nada. A Bíblia diz: de graça receber e de graça dai. Toda quarta-feira nós estamos passando um óleo no ato profético e profetizando sobre áreas da sua vida. Então venha buscar o seu azeite na quarta-feira, o seu óleo. Ah, bispo, eu queria levar hoje. É só na quarta que a gente está entregando. Amém, igreja? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vou contar um testemunho, um breve testemunho, que para ver a pessoa que pensa que é fácil, mas não é fácil. Depende de ter fé e também usar a fé. Eu peguei a unção aqui, nas quarta-feira, e levei para a minha roça e ungi tudo quanto é coisa lá. Ungi as portas, ungi o cochete, cancela, ungi tudo. E aí nós estamos numa associação lá dos moradores. E aí apresentou o projeto do Banco do Nordeste, e lá da nossa associação só foi 2 pessoas que pôde fazer esse projeto. E eu fui um deles. E foi assim logo que foi aprovado e saiu o dinheiro e eu comprei o gado. Então, o que eu quero dizer que é isso que a gente tem que usar a fé e colocar nas mãos do Senhor, porque eu acredito que foi Ele, porque não, foi poucas pessoas que pôde fazer esse projeto, tá? Então, é isso que eu queria dizer, é usar a fé e usar a unção, né? É isso mesmo, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Tá vendo aí? Ele pegou o óleo, levou o óleo, ungiu a cancela, ungiu o cerco, ungiu a casa lá na roça. E aí teve um projeto na associação de vários moradores, são várias pessoas, e só 2 pessoas conseguiram se inscrever para poder conseguir um financiamento do banco, juro bem baixinho, que é para produtor rural, e ele já recebeu o dinheiro e já comprou o gado, e Deus abençoou, amém? Então, é a fé em ação, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Deus vai falar conosco por meio da sua palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós estamos em uma série de ministrações com um tema: um encontro e um reencontro com Deus. Você já teve um encontro com Deus que marcou a sua vida? Se você não teve, você vai ter. Se você já teve, você precisa ter reencontros com Deus. Porque o encontro com Deus, ele não pode acontecer só uma vez na vida, ele tem que ser constante. Todo o tempo nós temos que ter encontros, nos encontrarmos com Deus. Isaías 55. Hoje pela manhã tivemos o Bom Dia Espírito Santo, e tem sido forte os Bom Dias do Espírito Santo. Deus tem derramado uma graça especial. Deus falou muito forte aos nossos corações hoje por meio da palavra. Eu pensei que a palavra de hoje de manhã seria a mesma de domingo à noite. Quando o pastor começou a pregar, eu falei: meu Deus, a mesma palavra que o Senhor deu para mim, deu para ele? Foi quase a mesma. Mas aí Deus deu uma mensagem para ele que tem a ver com o que eu vou ministrar hoje aqui. E ele também compartilhou comigo, o Senhor Deus, para eu compartilhar com vocês. Isaías 55, quem achou diz: eu amo a Bíblia. Quem não achou diz: eu também amo a Bíblia. Está ali na projeção, se você conseguir enxergar, que está bem fraquinho esse projetor, logo a gente vai, em nome de Jesus, adquirir outra aí. Tem que passar o óleo ungido nele, para poder
Vinha outro logo, em nome de Jesus. Isaías 55, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Ó, todo aquele que tem sede, vinde às águas, e aquele que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que gastais dinheiro por aquilo que não é pão? O vosso labor por aquilo que não satisfaz? Dai-me ouvido diligentemente, e comei aquilo que é bom, e vossa alma se deleite com a gordura. Verso 3: Inclinai vosso ouvido, e vinde a mim, ouvi, vossa alma viverá, e farei uma aliança eterna convosco. Sim, as seguras misericórdias de Davi, eis que dei por testemunha aos povos, um líder e comandante para o povo. O verso 5: Eis que chamarás uma nação que não conhece, e nações que não te conheciam, correrão a ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Verso 6: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem injusto seus pensamentos, e volte-se para o Senhor e se compadeça dele, e para nosso Deus, pois perdoará abundantemente. Verso 8: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e meus pensamentos que os vossos pensamentos. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, penso em nome de Jesus, e você que crê diz amém. Glória a Deus. Se você puder, levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Muitas das vezes nós pensamos ou achamos que sabemos aonde encontrar Deus. Quantas são as pessoas que acham que conhecem aonde Deus está? Quantas são as pessoas que acham que sabem aonde vão encontrar Deus quando elas precisarem? Mas o fato é que Deus não quer que você busque Ele quando você precisar dEle, ou quando você estiver passando por uma dificuldade. Porque muitas pessoas na dificuldade, elas buscam Deus e não encontram. Sim ou não? Eu conheço pessoas que na doença, no momento de dificuldade, elas sabem que Deus cura. Mas na hora da crise, na hora do problema, elas procuraram Deus para resolver o problema da cura, para resolver o problema dela, trazendo cura, e não encontraram Deus. O fato é que nós precisamos buscar a Deus enquanto nós o podemos achar. Sabe, eu não sei se você já colocou algo na sua casa e você diz assim: eu vou deixar aqui, no dia que eu estiver precisando, eu procuro, eu vou e pego. E aí tem momentos que a gente está precisando de algo, que a gente viu um documento. Esses dias lá em casa eu passei 2 dias procurando minha carteira. 2 dias. Falei, meu Deus, eu botei aqui, eu procurei e não achei. Até que minha menina achou lá para mim. Ou seja, tem coisa que você acha que está fácil, vou botar aqui no dia que eu precisar, e quando você precisa, que você procura, você não encontra. É um documento, é um talão de energia, é um talão de água, você procura, está lá. Você sabe que está lá, e você fala, meu Deus, sumiu, não estou achando. Assim tem sido muita gente em relação para com Deus. Tem gente que diz, não, no dia que eu for na igreja eu busco Deus. Não, no dia que eu dobrar o meu joelho eu busco Deus. Aí a pessoa dobra o joelho, busca, ora, e a oração dela parece que não passa do teto, não encontra. Tem pessoas que até vêm à igreja e ora, e busca, e louva, e parece que não encontra. Então nós não podemos deixar para buscar a Deus amanhã ou depois. O dia de buscar a Deus é hoje. Qual é o dia de buscar a Deus? É hoje. Sabe o que me chama a atenção? É que o próprio Deus tem um interesse que a gente possa se encontrar com Ele.
Se tem alguém que deseja que você encontre Deus, é o próprio Deus. O próprio Deus nos incentiva a buscar a Ele. Ele diz, buscai a mim enquanto se pode achar. O próprio Deus está mandando buscar a Ele. O próprio Deus diz, os que me buscam, me encontram. O Deus Todo-Poderoso deseja que nós venhamos ter um encontro com Ele. Porque só um encontro com Deus que é capaz de mudar a vida do ser humano. Amém? Tem pessoas que têm buscado Deus na religião e não vai encontrar Deus na religião. Tem pessoas que têm buscado Deus em vários lugares e não o encontram. Agora, o fato é que nós vamos descobrir nessa noite como encontrar Deus. Como que eu faço para ter um encontro com Deus? Como que eu faço para achar Deus? Eu vi um vídeo essa semana de uma criancinha que ela disse assim, mamãe, Deus não existe. E a mãe dela disse assim, minha filha, como assim Deus não existe? Ela disse, eu nunca vi Deus. Então a mãe disse, mas Deus existe, minha filha. Ela disse, mas Ele nunca apareceu para mim, eu não acredito que Ele existe. E tem muita gente que não acredita que Deus existe. Tem muita gente que duvida da existência de Deus. Por quê? Porque elas nunca tiveram um encontro com Deus, até mesmo na igreja. Tem gente que pode estar na igreja e duvidar da existência de Deus e se perguntar, será que realmente Deus existe? Ou é maluquice daquele povo que está lá na igreja? Ou é loucura, ou aquele povo que está lá na igreja tem que todo mundo ir tomar remédio, tarja preta, porque eu acho que Deus não existe. Acho que aquele povo está doido. Mas o fato é que Deus existe. Deus é mais real do que eu e você possa imaginar. E Deus vai dizer assim para o povo de Israel, eles estavam na Babilônia como escravo, e eles perderam isso que nós temos de vir à igreja, eles estavam distante do templo, eles não podiam mais adorar, eles não oravam mais, eles não buscavam mais a Deus, e eles estavam incrédulos em relação à existência de Deus. Só que Deus agora levanta o profeta Isaías com uma mensagem de encontro, com uma mensagem de reencontro, com uma mensagem para que as pessoas pudessem encontrar Ele. E a mensagem de Deus para o povo, para mim e para você, para o povo daquela época e para todos nós, foi um convite. Sempre o encontro de Deus vai ser um convite. Sabe, ainda que o homem queira encontrar Deus, se Deus não quiser se revelar, ele jamais vai encontrar Deus. Nós só encontramos Deus porque Deus é o maior interessado que a gente tenha um encontro com Ele. Amém? Deus é o maior interessado que você tenha um encontro com Ele. E Deus é tão interessado que nós tenhamos um encontro com Ele, que Ele faz um convite. Em Mateus 11, 28, Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Um convite, venham a mim. Tem gente que fica em casa. Aqui em casa, se Deus quiser, Ele vem. Vem, Ele vem, se Ele quiser, é fato. Deus, Ele pode ir em qualquer lugar. Mas o fato é, se uma pessoa quer ter um encontro com Deus, ela precisa dar ouvido ao convite de Deus. Ele está convidando. Deus não disse, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou até onde você está. Não. Jesus disse, venham a mim, vocês que estão cansados. Venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. Vocês têm que vir. E quando nós vamos a Ele, Ele tira todo o cansaço e fardo da nossa alma. Amém? Deus faz um convite. E Deus não convida gente religiosa. Não. Deus não convida gente perfeita. Vem todo mundo que é perfeito. Não, Deus não convidou essas pessoas. Deus não convidou os religiosos, não. Deus não convidou as pessoas perfeitas. O convite de Deus, em Isaías 55, verso 1 é, venham a mim todos que têm sede. Venham a mim. Deus está convidando você que tem sede. Mas não é sede de água. Não é uma sede física. Deus está convidando pessoas sedentas. E a sede, o pastor Flávio hoje pregou sobre como saciar a sede espiritual, sobre aqueles que têm sede de Deus. E a sede, ela é um alerta. A sede não é um problema. A sede é um alerta que o seu corpo está perdendo aquilo que mantém ele vivo. O que é a sede? Quando uma pessoa está com sede, é um alerta que ela está ficando desidratada.
A sede é um alerta que o corpo dela está ficando sem água. E a água, ela mantém o nosso corpo físico vivo, sim ou não? Sim, a água mantém o nosso corpo físico vivo, hidratado. Nosso corpo, ele precisa de água para poder ficar vivo. E um alerta que uma pessoa está ali no limite, necessitando de água, é quando ela está com sede. A sede é um alerta, é um sinal vermelho. Pip, pip, está faltando água. Precisa de água para funcionar os órgãos, precisa de água para o corpo. O seu corpo necessita de água para você se manter vivo. Agora, essa sede que Deus está dizendo, não é uma sede de água, é uma sede da alma. É uma sede da sua alma. É uma sede da minha alma que todos nós temos. Sabe, existem muitas religiões e as pessoas estão sedentas por Deus. E as pessoas estão com tanta sede de encontrar Deus, que elas são enganadas pelas religiões. Porque todas as religiões, a maioria vai ter uma placa ou vai ter algo dizendo: aqui você vai encontrar Deus. Aqui você vai encontrar Deus. Deus está neste lugar. Só que Deus não está em religião. Você não vai encontrar Deus na religião. Deus não chama pessoas religiosas. Deus chama pessoas sedentas. Sedentas pela presença dEle, sedentas pela paz, porque ainda que uma pessoa, muitas das vezes, ache que o dinheiro, carro, casa, coisas dessa vida, vai preencher a vida dela, mas não preenche. Não preenche. Relacionamentos não vai matar a sua sede que você tem de Deus. Dentro de nós, dentro de todos nós, existe um vazio. Existe um espaço que foi reservado para Deus. E quando Deus não está dentro do ser humano, esse ser humano ele vai ter sede. Ele vai ter sede e ele vai procurar em tantas coisas. Ele vai procurar em tantos lugares. Mas só em Deus ele pode saciar a sede dele. Amém? Quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, lá em João 4. Jesus disse assim para ela: se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Aquela mulher tinha sede, não era de uma água física, mas era uma sede de Deus. E ela procurou matar essa sede em relacionamentos. Jesus disse para ela: você já teve 5 maridos. Ela teve 5 maridos porque ela procurava matar a sede dela, saciar a sede que ela tinha de Deus, em relacionamento, em pessoas. E o primeiro marido não fez ela feliz, o segundo não fez ela feliz, o terceiro, o quarto, e ela já estava no 5º relacionamento, procurando alguém que desse propósito para a vida dela, procurando alguém que desse sentido para a vida dela, e de repente ela encontra Jesus, e Jesus disse: não é no marido, não é no relacionamento, não é nem namoro, não é nem coisas que você vai saciar essa sede que você tem de Deus. Não é no monte, não é em Jerusalém. Jesus disse: é eu que tenho a água viva que pode matar a sua sede. Amém? É Deus. E nós estamos buscando no dinheiro, achando que se eu tiver dinheiro eu vou ser uma pessoa feliz. Se eu tiver dinheiro eu vou ser uma pessoa mais alegre. Se eu tiver dinheiro as coisas vão ser melhor. E isso é sede de Deus. Não é o dinheiro que vai matar a sua sede de Deus. Não é as coisas materiais. Não são as coisas dessa vida que vai preencher esse vazio. Só Deus é que pode preencher o vazio da alma do homem. Amém? Jeremias fala, e o pastor Flávio um dia pregou essa mensagem aqui também no Bom Dia. Deus disse: olha, vocês trocaram a fonte de água viva por cisternas rachadas. O povo abandonou a fonte de água viva por cisternas rachadas, poços que quase não davam água, abandonaram a fonte. Tem muita gente abandonando Deus para procurar em cisternas rachadas, no dinheiro, na amizade, em pessoas, e isso nunca vai matar a sede que nós temos por Deus. Só Deus é que pode preencher a sede que nós temos. Amém? Ele disse: venham a mim. Você que tem sede de justiça, de paz, você que tem sede de ser uma pessoa valorizada, uma pessoa amada, e você diz: ninguém me ama, ninguém me compreende. Deus está dizendo: vem a mim. Você que tem sede de ser especial,
de ser uma pessoa amada. Deus está te convidando. Ele está nos convidando para a gente matar a nossa sede nele, amém? E ele diz assim no verso 2, primeiro ele convida quem tem sede. Irmão, se você não tem sede por Deus, você não vai encontrar Deus. Só encontra Deus quem deseja Ele. Só encontra Deus quem tem fome e sede dEle. Por isso que uma pessoa pode vir na igreja e dizer assim, senti nadinha. Fui naquela igreja lá, do bispo lá, do pastor Nivaldo, do pastor Flávio lá, da Missão Mundial Céu, do bispo Daniel. Não senti Deus lá, porque essa pessoa não estava com sede. Porque essa pessoa não estava com fome. Porque quando uma pessoa ela tem sede e fome de Deus, não é a igreja que vai fazer ela encontrar Deus, mas quando ela tem sede e fome de Deus, aonde ela estiver, ela encontra Deus. Sim ou não? Sim. Pode ser no bar. Pode ser em qualquer lugar, pode ser no mundo. E ela está lá na festa, procurando satisfazer a sede da alma dela. E de repente ela vê que aquilo tudo é ilusão. E ela diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, meu pai? E naquele momento ela tem um encontro com Deus. E ela é constrangida pelos seus pecados. E muitos, lá na festa, na balada, na vida errada, decidem abandonar aquela vida errada e se voltar para Deus de todo o coração. Amém? Segundo, o verso 2, Deus vai dizer, vocês estão gastando dinheiro. E ele ainda diz mais. Eu não sei se já foi na feira. Tem feira que é disputa, irmãos. Aqui está bem tranquila a feira. Tem feira que é disputa. O povo fica, olha a banana, olha a maçã. Tem um vídeo do menino da macaxeira, né? Macaxeira. E o povo, cala a boca, menino. E o menino, macaxeira, macaxeira. Porque ele queria vender aquilo para o povo comprar, para o povo matar a fome. E ele ali vendendo, e feira é zoada, irmão. Feira mesmo que você vai na feira, é um tentando vender uma coisa, outro vendendo coisas que as pessoas precisam. E Deus diz assim, venham e compra de mim a comida verdadeira e sem dinheiro. Você não precisa pagar para poder ter o que Deus tem para você não, amém? Você já viu comprar algo sem dinheiro? É o que Deus está nos chamando. Vem você que não tem dinheiro. Compra de mim sem dinheiro, compra de mim sem dinheiro. Deus não cobra para nos dar nada. Tudo que Deus tem para mim e para você é de graça. Mas você precisa vir até Ele, amém? Segundo, Deus diz assim, o problema é que vocês estão gastando o dinheiro de vocês com aquilo que não é pão. Vocês gastam dinheiro com aquilo que não é alimento. E quando Deus está falando de dinheiro, Ele está falando de energia ali. O povo estava construindo aquilo que de fato não saciava a fome que eles tinham. Mas não era a fome da barriga, era a fome de Deus. As pessoas investiam dinheiro naquilo que de fato não era o alimento da alma. E a alma delas continuava sedenta. A alma delas continuava com fome. E elas construíam, elas tinham as coisas, mas ainda tinham fome, ainda tinham um vazio. Ainda tinha uma sede, ainda estavam fracas, ainda tinha um vazio muito grande dentro delas. E Deus diz, vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão. Tem gente, ouça isso aqui, que passa 10, 20 anos, 40 anos construindo um patrimônio. Tem pessoas que passam 40 anos construindo um patrimônio, mas nunca construíram um relacionamento com Deus. Tem gente que já fez casa, mas nunca construiu um relacionamento com Deus. Passou a vida toda construindo casa, fazendo roça, construindo empresas, ganhando dinheiro, mas nunca construiu um relacionamento com Deus. E são pessoas que têm as coisas, mas têm um vazio. Tem um vazio dentro delas. E elas têm muitas posses, elas têm muitas riquezas, mas gastam dinheiro com aquilo que não é alimento da alma. Porque o que nós temos que depositar nossa energia é em buscar a Deus. Amém? É buscar a Deus, porque esse sim vai trazer o sustento para mim e para a sua alma. Você crê nisso? É o que Deus fala. Vocês gastam dinheiro e energia naquilo que não é alimento. Decida construir um relacionamento com Deus. Você vai passar essa vida aqui e vai dizer, eu fiz uma casa, eu comprei um apartamento.
E a sua vida com Deus, o que você construiu? Ah, eu não tive tempo para poder construir nada com Deus. Ah, eu não tive. Então você vai estar vazio. A sua alma vai estar vazia. E Deus, Ele deseja que a gente venha construir um relacionamento com Ele. Amém? Não com dinheiro, não com posses materiais, mas um relacionamento com Ele. E Deus, Ele vai continuar dizendo sobre ter uma aliança eterna, que é o que Ele deseja, ter uma aliança eterna conosco. Deus deseja ter uma aliança conosco. Só que o verso 7, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E aqui é onde eu também quero que você preste atenção. Buscai o Senhor, e a palavra é assim: enquanto. Está falando de oportunidade limitada. Você já viu aquelas propagandas que diz assim: promoção, mas oportunidade limitada? Não é para todo mundo. Vai chegar uma hora que vai acabar. Promoção enquanto durar o estoque. Deus está dizendo: buscai o Senhor enquanto, é uma oportunidade limitada. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai ter um momento que a pessoa pode buscar a Deus e não encontrar mais. Não é porque Deus não quer ser encontrado, não é porque Deus mudou de lugar, é porque ninguém sabe o dia de amanhã. É ou não é? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Eu não sei. Eu espero que sim. Amém? Eu peço a Deus que dê vida para a gente amanhã. Mas enquanto é hoje, tem gente que diz: não, eu ainda não estou pronto para servir a Deus. Um dia eu vou dedicar a minha vida a Deus. Irmãos, ninguém sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã o seu coração pode estar endurecido. O dia de amanhã a porta pode estar fechada. A Bíblia fala de Noé. Noé pregava sobre o dilúvio e o povo não estava nem aí. Mas no dia que a chuva caiu, que o dilúvio começou, a porta se fechou. Jesus fala do final dos tempos, da parábola das 10 virgens. E 5 não se prepararam, mas saíram para comprar azeite. Mas quando voltaram, a porta estava fechada. E elas bateram na porta e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta. E ele disse: quem é vocês? Nós somos nós, a sua noiva. Nós saímos para comprar azeite. E ele disse: eu não conheço vocês. E a porta ficou fechada. A porta estava aberta, mas elas saíram porque elas não se prepararam. E quando foram buscar azeite, que voltaram, a porta se fechou. Então o dia de buscar a Deus é hoje. Enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Não é que Deus se afasta da gente, não. É que nós vamos nos afastando de Deus. Vamos nos afastando de Deus. Vamos nos afastando de Deus. E muitas vezes ficamos muito longe. Teve uma pessoa, quando eu cheguei aqui nessa cidade, falou comigo, era obreira do ministério, falou: bispo, eu saí da igreja, eu tive umas desavenças aí na igreja com o pessoal da liderança, e eu disse para Deus que eu só ia voltar para essa igreja no dia que viesse outro pastor. Passou 5 anos, Deus me enviou para cá. Aí ela conversando comigo, aí eu falei: pronto, cheguei. Agora é hora de você voltar. Aí ela disse assim para mim, eu disse: eu cheguei, você não orou a Deus para vir outro pastor para você voltar? Aí ela disse assim para mim: agora eu não tenho mais força. Eu falei: mas como assim? Ela disse assim: bispo, eu estou tão preso ao pecado que agora eu não consigo mais sair. Eu disse: mas Jesus pode te libertar. Se você buscar Deus, Ele pode te tirar. Ela disse: mas eu até quero e não consigo. E já vai fazer 9 anos que eu estou aqui nessa cidade, em outubro. 9 anos. E essa pessoa não conseguiu voltar. Não conseguiu voltar. Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto está perto. Nós temos que buscar o Senhor, querido, enquanto Ele está perto. Invocar enquanto a gente pode achar. Enquanto vida a gente tem. Enquanto saúde a gente tem. Por quê? Porque Ele está disponível para mim e para você. Amém? Mas vai chegar um tempo que as pessoas vão querer encontrar Deus e não vão encontrar. Vai chegar um tempo que as pessoas vão vir às igrejas e não vão encontrar mais a Deus. Vai chegar um tempo que as pessoas vão querer cultuar e não vai ter mais culto, porque a igreja vai ser arrebatada. Amém? Então qual é o dia de você ter um encontro verdadeiro com Deus? É hoje.
Agora, para a gente orar e finalizar, e olha que eu estou sendo breve. O verso 8, Deus vai dizer assim: o ímpio deixa o seu caminho, e o homem mau deixa os seus maus pensamentos. Sabe como é que eu sei que uma pessoa teve um encontro com Deus? Sabe como é que uma pessoa realmente ela teve um encontro com Deus? É porque toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela continua sendo gente. Não muda não. Não vira anjo não, irmão. Quem tem um encontro com Deus não vira anjo, continua sendo humano. Mas a vida dela não é mais a mesma. Você não muda como gente não, você continua sendo gente. Quem é mulher, continua sendo mulher. Quem é homem, continua sendo homem. Como pessoa, você continua sendo um ser humano. Mas a sua vida muda. Deus disse: deixe o ímpio o seu caminho, e os maus os seus maus pensamentos. Tem que ter uma conversão. Quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, a vida dela mudou. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou. Eles continuaram sendo uma pessoa, continuaram sendo um ser humano, mas a vida deles mudaram. Quando você busca ter um encontro com Deus, você vai abandonar o caminho ímpio. Quando você busca ter um encontro com Deus, você vai abandonar os maus pensamentos. E aí Deus vai dizer na sua palavra: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Deus diz: porque os pensamentos deles são mais altos e os caminhos deles são melhores do que o nosso. Amém? Então nós agora precisamos trilhar o caminho de Deus. Ah, mas o meu caminho é esse. Ah, mas eu penso desse jeito. Ei, irmão, então você não teve um encontro com Deus. Eu também pensava muito diferente. Hoje eu já não penso da minha maneira. Hoje eu penso como Deus pensa. E os pensamentos de Deus são totalmente diferentes do meu. Os caminhos de Deus são totalmente diferentes do meu. Porque os caminhos do Senhor e os pensamentos dele são melhores e maiores do que os nossos. Amém? Você deseja ter um encontro com Deus? Você tem sede de Deus? Você tem fome de encontrar a Deus? Deus está te convidando. Vem para mim. Vem, sem dinheiro. Eu tenho água viva para te dar, que vai saciar essa sede da sua alma, que você já procurou em carro, em casa, em relacionamento, e você nunca encontrou. É só em Deus que nós encontramos verdadeira realização para a nossa alma. Amém? É só em Deus que a vida tem sentido. É só em Deus. Não é na religião, porque você pode fazer parte de uma igreja, pode fazer parte da religião. Ah, eu ainda não me encontrei, porque você ainda não teve um encontro com Deus. É um encontro com Deus. E como é que eu sei que uma pessoa teve um encontro com Deus? É porque ela vem na igreja? É porque ela levanta as mãos no culto? Não. É porque a vida dela mudou. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, a vida dela muda. E Deus deseja mudar a sua vida para melhor. Amém? Você quer ter um encontro com Deus? Deus deseja ter um encontro com você. Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar e nós vamos buscar a Deus. E Deus ele vai se revelar para você daí. Ele não está chamando gente perfeita não. Chamou foi eu e você. Você que tem sede de Deus. Você que já procurou em tantos lugares. Já procurou em tantas pessoas e nunca encontrou. Hoje você vai encontrar em Deus a paz que você precisa. Hoje você vai encontrar em Deus a razão da sua vida. Feche os teus olhos neste momento. O Senhor Deus diz: vocês estão gastando dinheiro com aquilo que não é comida, energia. Para de gastar suas energias procurando sentido naquilo que não traz sentido. Nas coisas dessa vida. O que de fato traz sentido para a nossa alma é um encontro com Deus. É tudo que você precisa, é tudo que nós precisamos. De fato, encontrar Deus de todo o coração. Ele está te convidando. Venha a mim, vocês que tenham sede. Você que está sedento. Você que quer ter uma vida transformada. Venha a mim, vocês que não têm dinheiro. Sem dinheiro, porque Ele tem graça para te dar. Ele diz: buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Ele está pedindo para que você busque Ele. Porque Ele deseja ser encontrado por você. Tiago 4, versos 5 e 8 diz: buscai, aproximai-se do Senhor, e Ele aproximará de vós. Neste momento, com os olhos fechados,
em oração, cada passo que você der para Deus, vai ser um passo que Deus vai dar para você. Então diga para Deus o quanto que você precisa dele. Diga para Deus nessa noite, abra sua boca e diga para Ele: Senhor, eu quero te encontrar. Diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Mostra para Deus o quanto que você está sedento por Ele. Mostra para Deus a sua fome por Ele. Mostra o quanto que você tem sede da presença dEle. O quanto você quer ter um encontro verdadeiro com Ele. Porque Ele está aqui nessa noite. E Ele vai se revelar para mim e para você. Se renda a Ele de todo o coração. Com seus olhos fechados. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha.
Eu tenho água viva para matar a sua sede, a sua fome. E Ele te oferece de graça. Ele te oferece de graça. Ele quer matar a sua sede. Você que tem sede da presença de Deus. Essa noite receba no seu coração a presença do Espírito Santo. Eu profetizo nessa noite que você seja cheio do Espírito Santo. Que você tenha um encontro verdadeiro com Deus, aquele que te ama, aquele que pagou o preço para te salvar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, enche cada coração que veio aqui nessa noite, Pai, da tua presença. Mata a nossa fome, Deus. Mata a nossa sede que temos de ti, Pai. Pai, que esse encontro verdadeiro venha produzir em nós a mudança que precisamos, meu Pai. Que venhamos deixar os caminhos maus, os pensamentos tortuosos, meu Pai. Que tudo aquilo que nos afasta de ti venha sair de nós, Pai. Purifica este coração, purifica essa mente, Pai. Ó Deus, que a tua presença seja real sobre cada vida, sobre cada pessoa aqui neste lugar. O Senhor nos convidou e nós estamos aqui. O Senhor disse: venha vocês que têm sede. E nós estamos aqui, Senhor. Então mata a nossa sede que temos de ti. Peça a Ele, diga: Senhor, mata a minha sede. Peça a Ele, diga: Senhor, sacia a sede que eu tenho da tua presença. Oh, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença que é real neste lugar. Eu creio que uma nova história, um novo tempo está escrito na vida deste homem, dessa mulher a partir de hoje. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que você diz assim: bispo, eu queria entregar minha vida a Jesus. Talvez você nunca entregou sua vida a Jesus, recebendo Jesus como Salvador. Eu não estou chamando você para fazer parte de religião, porque religião não salva. Religião não muda a vida de ninguém. Estou falando de ter um encontro com Jesus. Ou talvez você diz assim: bispo, eu estou afastado, eu queria voltar nessa noite. Tem alguém que nunca entregou a vida a Jesus e você gostaria de fazer isso hoje? Dá um sinal com sua mão que eu vou orar por você. Se tem alguém que gostaria de receber Jesus no seu coração como seu Salvador. Tem alguém? Ou talvez você está afastado e Jesus está te chamando? Amém. Vamos orar pelo nosso irmão aqui, para que o Senhor Jesus venha confirmar o plano de salvação na vida dele. Estenda as mãos para cá, queridos. Vamos orar por ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar, meu Deus, a vida do teu filho. Quero pedir o teu poder sobre a vida dele, Pai. Quebra todas as alianças malignas feitas consciente e inconscientemente. Deus, o Senhor é o Deus, meu Deus, que dá a vida. E o Senhor deu a vida ao teu filho, Pai. E tem um propósito na vida dele. Eu quero pedir ao Senhor, confirma a tua salvação na vida dele. Liberta ele de todo vício, de todo engano. Escreve o nome dele no livro dos céus, Pai. E que ele venha, ó Deus, trilhar os teus caminhos. É o que eu oro, penso que seja assim, em nome de Jesus. E os que crêem dizem amém. Glória a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amanhã nós temos o culto das mães que ora. Quem é mãe aí que ora pelos seus filhos, diz amém. 7h30 aqui na igreja. Você que é mãe, vem participar, amém? Essa semana tem culto das mulheres? Não, né? É na outra, né? Porque o culto das mulheres é uma terça sim, uma terça não. Então, amanhã tem um culto das mães que ora e quarta-feira, o Boa Noite Espírito Santo com a entrega do óleo. Irmãos, lá no final vai ter um caldo, gratuitamente. Eu não sei se eu falei para todo mundo, mas graças a Deus a igreja conseguiu comprar um fogão, um bujão,
E sempre que a gente puder, a gente vai estar fazendo aí um momento. Então eu queria que você, no final, pegasse. É de graça, não paga nada. As mulheres dedicaram aí, trabalharam a tarde toda para fazer esse caldo para vocês. E eu vou ficar triste se você comer pouco. É para comer muito, que a gente fez com umas 300 pessoas, não foi? A fé nossa é grande, irmãos. O povo lá em casa diz, mas você é muito exagerado. Eu falei, não, é a fé que é grande. Aí muitas vezes pensei que faltou. Aí Jesus fala que fez um banquete e aí o rei convidou os convidados não veio. Aí mandou chamar o povo lá fora. Vamos ter que chamar o povo, falar, vem para cá. Então, no final passa, coma um, dois, tanto você quiser e quiser levar para casa também, mas primeiro coma aqui com seus irmãos em comunhão. Amém? Irmã Maria? Sim? Irmã Maria que vai. Vamos para a igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de falar um testemunho que aconteceu na minha vida, na minha família, né, no março de 2000 que passou. Né, eu passei por uma grande aflição e quem estava e está comigo é bem maior, é tremendo, é poderoso, o Senhor dos Exércitos. E eu, com a filha, né, jovem, mãe de família, teve um câncer, né? Isso aí foi em março do ano que passou. E eu, mal sabia eu que vinha pela frente da minha vida, preparando para viajar para São Paulo, para cuidar dessa filha que já estava internada. Minha mãe, eu só não vou me encontrar mais viva, eu vou, sim, comprei a passagem. Aí eu entrei para meu quarto, falei para o Senhor Jesus, Senhor, eu só vou, se só for da tua permissão, entrega a minha vida nas tuas mãos, e o Senhor me deu um sinal, porque eu posso entender o seu sinal. Pois bem, Jesus me deu 2 sinais, eu não entendi o sinal do Senhor nas minhas mãos. Comprei a passagem para viajar no dia seguinte. E aí, o meu marido, cheguei em casa para apresentar minha passagem para o marido, que ia viajar no dia seguinte. Quando foi, isso aí foi às 11 horas da manhã, quando foi meu dia, ele começou a passar mal no almoço, né? Lá ele falou para mim, Maria, eu estou sentindo uma dor na minha face. Eu falei para ele, você não comeu nada, maçã, coisa dura, com essas coisas parecidas assim, porque ele estava lavando uma louça, fui lá na mesa, perguntei para ele onde é que estava doendo, ele disse que era a face. Aí eu pediu para mim, levei ele no banheiro, disse, você não está bem. E aí levantou, quando ele levantou, ele caiu, né? Isso aí foi no dia 12, que era para me viajar no dia 13, o Rio levei ele para o hospital, internei, e eu já com a passagem na mão, e a filha falando para mim, mas você não vai ter eu vivo, vou morrer, mãe, me ajuda, vem um momento sequer, me vendo eu morrer. E então, aquele momento assim, foi um momento muito triste e pavoroso para mim, porque eu estava vivendo uma situação de doença maligna, e o marido já mal, levou para o hospital. Quando foi 2 horas da tarde, o homem conversando, falando, um faleceu. Quando o homem estava lá, falecendo na minha frente ali no hospital, a minha filha liga, eu ali atendi o telefone, naquele momento não era mais, não sei que momento, foi aquele momento que eu peguei o telefone, a minha filha avisando, e ela não estava bem, não era nem foi ela, que ela não estava bem, não ia achar ela viva. Então, foi um momento ali de pesadelo para mim. Eu comecei ali, dentro do hospital, aclamando Jesus, que ele me desse força para me suportar aquele momento de terror na minha vida. Com pouco tempo, tudo isso que eu estou falando aqui, o genro meu, que é gerente do posto de gasolina no sul de Minas Gerais, a minha Angélica, que disse que o rapaz caiu lá, passando mal, ele já levou para o hospital, tem que fazer uma cirurgia nas carreiras, que a cirurgia era para ser particular, e daqui a pouco a neta, que estava para ter neném, deu as dor para ter neném, tudo assim num dia só, o homem morto, a filha no São Paulo passando mal, a outra no sul de Minas Gerais com o marido no hospital, a neta para ter neném, ninguém, e ali uma situação precária, e só sobrou uma filha, e essa única filha que sobrou para imensamente cuidar de nós, pensando em mim e nas outras pessoas da família, também nesse mesmo período caiu doente. Então, eu aclamei Jesus, botei minha face ao pó naquele momento, aclamei Deus, perguntei para ele onde ele estava.
Senhor, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Pai, me mostra, Pai. Me mostra o teu poder, me mostra a tua glória na minha vida, Jesus. Eu já era evangélica. Mas o Satanás, ele veio para matar e destruir as famílias. E o alvo do Satanás são as famílias. O Satanás, ele não tem família. Então, ele toca. Quando ele não toca em si, ele toca nas pessoas que você ama. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu fui viajar, passei uns 7 dias, aí tocou na minha mente. Eu não suportei. E aí, eu entrei em uma situação de, tipo assim, desespero, né? Porque eu, com as 3 filhas, nessa situação, as 3 filhas, todas as 3, com o marido e filho, na situação, eu com o marido no caixão morto, a filha ligando para mim, que está nessa situação. Aí eu falei para Deus, vou sair do hospital, fui para casa, bati a porta do meu quarto, dobrei meu joelho ao pó, pedi Jesus, Senhor, me dê força para me suportar isso, me dê sabedoria para mim seguir os meus caminhos, que eu possa seguir, Jesus, para que eu não erro por falta de sabedoria. Me mostra teu poder na minha vida. E aí, preparamos tudo, a casa encheu de gente, enterrei o homem, depois da visita do homem, eu viajei para São Paulo, e eu aclamando Jesus, eu nunca aclamei, meu Deus, na minha vida, como eu aclamei esse tempo, passei mais ou menos uns 3 dias da semana, 24 horas, de joelho ao pó, orando. Às vezes o negócio foi tão forte para mim que eu caí para trás e de joelho, eu amanheci o dia ali de Papariba e não vi, porque o cansaço tomou conta de mim. Eu falei para Deus que eu não aceitaria aquela situação com a minha filha, porque ela é muito jovem, tinha filho para criar, eu não aceitaria. Mostra o teu poder, o que é que eu devo fazer, o que eu posso fazer para te servir, de que forma. Eu não conheço a tua palavra de uma forma que eu gostaria de conhecer, mas me mostra o teu poder, me mostra a tua glória, cura minha filha, Senhor. Eu fui para São Paulo, viajei, cheguei em São Paulo, e aí eu cheguei no hospital, o médico perguntei, doutor, o que é a hora para da minha filha, se ela vai ser curada. É assim, só ter paciência. Você ora muito a Deus, que o alcance da sua filha é do maligno muito avançado. Aí eu deixei ela no hospital, fui para a casa dela, cheguei em casa, eu passei a noite inteira, as madrugadas, orando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Pai, que seja nas tuas mãos, está nas tuas mãos, entrego a ti. Eu te buscarei de todo o meu coração e a minha alma, Jesus. Pai, devolva a vida da minha filha, a saúde dela, Jesus. Então eu passei uns 3 meses buscando Jesus de uma forma tensa, de dia à noite, e meio por fim eu estava tão mal de não dormir, a situação que eu vivi. Aí o médico virou para mim e disse, olha mãe, a sua filha vai ser curada. A sua filha, o câncer dela estava avançado antes de ontem, hoje, com os remédios, eu não estou nem entendendo, porque o câncer é muito perigoso. Então, hoje, ela já está uma outra pessoa. Já vou tirar ela do quarto, vou passar para o quarto normal. Aí, quando foi com 15 dias, minha filha já estava saindo do quarto para ir para casa. E hoje, menos de um ano, minha filha foi totalmente curada, pela honra e a glória do meu Deus, que é poderoso, tremendo. Aí, então foi nesse domingo, né? Eu desci as águas. Eu tenho uns 3 anos que eu passei a caminhar para a igreja, né? E eu desci as águas, fui batizado nesse domingo. Hoje está com 8 dias, né, meus irmãos? E eu entreguei minha alma ao Senhor Jesus, a minha vida e a minha casa e minha família ao Senhor. Ele é bom e é fiel todo o tempo, é maravilhoso, é santo, é tremendo, santo do santo, Deus de Israel é o nosso Deus que é poderoso. E aqui está a minha rica oportunidade em nome de Jesus, e as palmas é por Deus vivo e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a senhora e continue abençoando grandemente, viu? Vamos orar? Deus é o Deus que nos sustenta diante das aflições, das adversidades da vida. Pai, leva os teus filhos para casa, guardado, protegido, e dê a todos uma semana de paz, em nome de Jesus. E os que crêem diz amém. Vão em paz. Não deixa de ir embora.